Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast Caminho para o Gol. Antes da gente entrar no episódio, eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, todos que estão assistindo os podcasts, nos dando feedback. Nós estamos muito felizes de receber todo esse apoio, todo esse carinho que vocês estão nos dando e debatendo futebol com a gente. Então, eu tenho dois pedidos para fazer para vocês hoje, nesse começo de episódio. O primeiro dele é, se você está gostando, interaja com a gente, vá lá no nosso Instagram, Caminho para o Gol, nos manda mensagem, vamos debater sobre o tema dos podcasts, sobre o que os nossos convidados falam, vamos abrir esse canal de conversa. E o segundo pedido é compartilhe o episódio e o nosso Instagram no seu grupo, para aquela pessoa que você discute futebol com ele, vamos propor um debate e vocês vão nos ajudar nisso, vamos aumentar aí a nossa bolha, conhecer novas pessoas, fazer que esse debate sobre o futebol fique mais rico. Beleza? E agora eu vou chamar Rafael Brito para ele nos apresentar o nosso convidado de hoje, que eu estou muito ansioso por essa conversa. Seja bem-vindo, Rafael. Olá, Vitor. Obrigado mais uma vez. Mais uma vez a gente está aqui para conversar sobre futebol, conversar com gente que entende, que está na prática, está fazendo de tudo em vários locais. E hoje o convidado, eu sempre gosto muito de falar porque as pessoas costumam dizer assim, não vejo profissional brasileiro fazendo sucesso fora do Brasil, não vejo profissional brasileiro na Europa. E hoje nós estamos com um convidado aqui que é a prova de que existe sim, de gente que está colocando mais troféus na sala do clube onde trabalha ainda por cima, né? Seja muito bem-vindo aí, William de Oliveira. Olá, Rafael, Vitor, tudo bem? O pessoal aí do podcast está contribuindo com algumas informações, ajudando as pessoas a entender um pouquinho como que é o futebol fora do Brasil, né? E prestar um pouco de esclarecimento como a gente trabalha aqui no Zenit da Rússia. William, é um grande prazer falar com você. Espero que o nosso ouvinte também goste muito desse papo, porque eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Então, para a gente começar, fala um pouco da sua carreira, para que o nosso ouvinte que está curioso aí poder saber um pouquinho mais sobre você. Na verdade, eu fui jogador de futebol, né? Eu sou natural de São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. Comecei a jogar cedo futebol, primeiramente, como todos conhecem, o Caminho do Brasil, né, nas escolinhas regionais, e depois eu tive um período no Palmeiras, nas categorias de base, né, até que eu fiz meu primeiro contrato profissional, que foi com o clube de Minas Gerais, Caldense, também bastante conhecido aí no cenário nacional, e daí eu comecei as andanças, né, o caminho que a maioria dos jogadores no Brasil passa, que é jogando estadual, começamos jogando falava antigamente que era o jogador vitamina, né? Jogava B1, B2, B3. Mas aí eu tive minha primeira divisão, que eu fui no Paraná, né? Eu comecei a jogar no Cascavel, depois eu fui para o Nacional de Rolândia. Daí tive minha primeira experiência internacional, que quando eu fiz um bom estadual pelo Nacional de Rolândia e fui para o Clube Puebla do México, fiquei lá praticamente por um ano. E de lá eu já tive uma passagem, minha primeira passagem pela Europa, para onde eu fui jogar na Sérvia, no clube da Sérvia, e da Sérvia para a Rússia como jogador. Joguei em 3 clubes aqui na Rússia, na verdade 4, né, que um período de empréstimo também, que eu vim primeiro para o Ankar Perm, depois me transferi para o Khimki Yaroslav, Dinamo Briansk, e enfim cheguei ao Ufa, que onde foi que eu encerrei minha carreira e exatamente comecei nessa nova profissão, nessa nova caminhada da minha vida. Muitos falam que eu terminei a carreira bem novo, né? Eu parei de jogar com 32 anos, sem lesões, sem nada. Na verdade é que minha cabeça já estava bem preparada para isso, né? Eu já tinha a ideia de começar a trabalhar com futebol de treinador ou outra função dentro do futebol, e é aquele momento em que o jogador já não sente mais prazer em fazer as coisas dentro do campo, e já tinha minha cabeça voltada para isso. E daí foi onde eu comecei de auxiliar no UFA. Depois de 3 anos, conheci alguns treinadores que trabalhavam lá, e finalmente recebi a proposta para vir aqui para o Zenit de São Petersburgo, onde estou há praticamente 3 anos. Nos últimos 3 anos a gente ganhou 3 campeonatos russos, ganhamos uma Supercopa e uma Copa, e ainda bem que as coisas estão acontecendo bem, cada tempo no seu tempo, né, sem pular barreira, sem
querer dar passos maiores que as pernas, a gente está tendo certo sucesso e as coisas estão dando certo. William, legal demais a sua trajetória, porque é igual você falou, retrata muita coisa que muito atleta brasileiro passa, que vai para outros mercados diferentes do que são os mais falados, dos que estão na mídia, e acaba conseguindo construir uma carreira legal, consegue dar o próximo passo também. E nesse próximo passo, você falou que já estava com a cabeça já pensando em desempenhar alguma função fora do campo também, se manter no futebol. Como que foi essa transição sua de jogador para treinador? Quais as diferenças você encontrou na nova função? Como que foi o impacto para você? Realmente, muita gente passa por muita dificuldade, né, nesse período quando você precisa ou necessita terminar a carreira de jogador, mas não quer sair do futebol, né? Você quer se manter ali. Comigo as coisas aconteceram naturalmente, porque foi assim, né? Como eu era jogador do Futebol Clube Ufa, né, aqui da Rússia, a gente conseguiu grandes coisas, porque era um clube novo. Na época que eu fui para lá, eu acho que o clube tinha 3 ou 4 anos de fundação só, né? Um clube de uma região uma região rica, né, mas que antigamente não tinha tradição no futebol. A cidade lá é muito famosa pela equipe de hóquei que tem, né? E o que aconteceu? A gente conseguiu, através desse clube, as coisas eram muito cruas ainda, não tinha estádio, não tinha nada, e passo a passo a gente foi fazendo o clube ter uma visão no cenário nacional russo aqui, né? E o que aconteceu? A gente começou a ter certo sucesso e tivemos o acesso à primeira divisão quando ninguém esperava, através de um playoff que teve, né? E a partir daí, quando a gente teve o acesso à primeira divisão, eu era jogador titular, tinha bastante prestígio no clube, né? Só que quando a gente foi para a primeira divisão, eu comecei jogando alguns jogos e os outros eu já comecei a ficar no banco de reservas. E não foi porque parei de jogar porque eu não estava jogando. Na verdade, foi que eu conversava bastante com a comissão técnica e comecei a ter uma visão, já comecei a ter uma leitura que o problema em si não era porque geralmente que acontece com os jogadores, né, que o treinador não gosta de mim, que ele não quer me colocar, que ele tem problema comigo, que não, na verdade é que eu comecei a ver a realidade, que fisicamente eu já não estava no nível da primeira divisão. Para mim era difícil, tecnicamente, claro que eu tinha certo destaque com relação aos outros atletas, mas como o futebol na Rússia que é um futebol diferente, eu já via que eu não tinha mais condições de jogar em alto nível, ou seja, as opções dali, quando eu saí do UFA, que estava para sair do UFA, eram voltar ou para a segunda divisão ou buscar outro mercado. E nesse momento, eu recebi uma proposta, até porque a relação que eu tinha com os diretores do clube era muito boa, sempre foi muito boa. Na verdade, um passo importante também para qualquer uma pessoa, você é testemunha disso, né, Rafael Vitor, que é importantíssimo se você quiser ter uma carreira fora do Brasil, trabalhar com futebol, é você aprender o idioma, né? E o que aconteceu comigo? Não é que eu tive certa facilidade, mas eu sempre tive muito interesse em aprender os idiomas dos países onde eu jogava. Por exemplo, quando eu cheguei no México, depois de 2 meses, claro que para nós era mais fácil falar espanhol, né? Mas eu aprendi rapidamente o idioma espanhol. E aconteceu a mesma coisa na Sérvia, que eu cheguei lá, claro que foi mais difícil do que aprender o espanhol, mas por eu estar sozinho, então eu precisava muito falar, até porque não tinha outros brasileiros, então para mim foi uma necessidade grande a falar o idioma sérvio. E a partir daí, quando eu vim para a Rússia, claro que é a mesma coisa, por exemplo, da gente falar, se você vai para a Espanha ou para o México, você aprender a falar o idioma espanhol, foi a mesma coisa saindo da Sérvia e vindo para a Rússia, ou seja, foi mais fácil para mim aprender o idioma russo. E foi isso que me ajudou, exatamente voltando ao tema, nessa relação com os diretores do UFA. Por quê? Porque a partir do momento que a gente subiu para a primeira divisão, eles tiveram ambições, começaram a trazer outros jogadores de outros países, né? Até tínhamos 2 brasileiros na época, trouxe jogadores exatamente dali da antiga Iugoslávia, que a gente fala que é o mesmo idioma, né? Sérvio ou croata. E isso facilitou, por exemplo, eu ajudava o treinador, se precisava falar alguma coisa com certos jogadores, e essa relação com a comissão e com os diretores, exatamente facilitou eles, a partir do momento que eu já não estava mais jogando e já pensava em ser treinador, me ajudou na relação de um futuro próximo eu trabalhar na comissão técnica. Esse período de transição foi exatamente quando a gente se conheceu, né? Foi lá no curso,
Exatamente. Exatamente, eu estava parando de jogar já. Na verdade, eu já tinha até aceitado o convite, porém já tinha se inscrito no curso também. Foi quando a gente se conheceu no curso lá da Academia de Futebol no Brasil, e facilitou bastante. Lá também foi bem interessante para aprender algumas coisas mais voltadas para fora do futebol, né? Mas, enfim, e ajudou bastante nessa relação minha com a diretora, com a diretoria, que me fez o convite para trabalhar na comissão. E o período, eu te falo, eu acho que eu estava mentalmente já preparado para isso, porque quando eu comecei a trabalhar na comissão lá do UFA, a maioria dos jogadores eu tinha jogado junto com eles ainda, né? Ou seja, não tinha aquela... Claro que por eu ser um jogador de fora, bastante tempo na Rússia, eu tinha certo respeito, mas não o respeito treinador ou jogador, né? Era um respeito diferente dentro de campo. E eu acredito que muitos jogadores precisam de um longo período para se adaptar a essa nova vida. E para mim, cara, eu te falo que o período que eu precisei foi exatamente o período da pré-temporada, que foi um mês, mais ou menos, que é quando você pensa assim, não, de repente acho que eu poderia estar jogando ainda alguns exercícios. Quando você pratica com os jogadores, você vê que você não está abaixo do nível ainda. Mas esse mês aí foi esse mês que a gente passou na pré-temporada e depois quando retornou para começar o campeonato russo de verdade, esse período aí matou a minha vontade de jogar e eu já não tinha mais vontade de estar no campo. Pelo contrário, eu tinha vontade de estar estudando o adversário, estar estudando a maneira que a gente ia jogar. E para mim foi assim, sabe, importante porque rapidamente, como se diz na linguagem, eu matei o jogador dentro de mim e comecei a querer desenvolver o treinador que estava dentro de mim. E para mim foi mais fácil. Agora, com certa experiência, eu já trabalhei com outros auxiliares também que tiveram um período difícil, e mais para frente a gente comenta mais sobre isso exatamente aqui no Zenit também, mas que para mim foi um período importante, porém eu passei com certa facilidade essa transição do jogador para o treinador. Legal, William. Você falou muita coisa interessante que quem está de fora, né, realmente não para pensar, porque é muita coisa que você tem que se adaptar. Quando a gente sai do Brasil, você falou a questão da língua, e é uma adaptação realmente difícil. Parece que é uma coisa óbvia, né, para quem está de fora. Pô, o cara vai para a Rússia e vai falar russo, mas não é tão fácil assim. Por ser um idioma diferente, uma cultura diferente, todo um processo que a gente tem que se adaptar e entrar dentro dele. Vou pegar dois ganchos que você falou para além disso, que você falou da vontade que te deu de estudar, de refletir um pouco mais sobre o jogo, você já estava mudando um pouco a sua cabeça, saindo da cabeça de atleta, e você também citou que o futebol russo ele é um pouco diferente. Então, com essas reflexões, depois você que foi um cara que rodou pelo Brasil, jogou no México, na Sérvia, depois na Rússia, quais as diferenças que você destacaria entre o futebol russo e o futebol sul-americano, brasileiro, como um todo? Olha, Vitor, na verdade, o futebol russo, para quem está de fora, pensa que, até na época que eu jogava ainda, você lembrou bem disso, o pessoal fala, nossa, mas lá os jogadores são muito ruins, mas os caras são muito mal tecnicamente, nossa, mas é um futebol nível baixo, e que isso, que aquilo, né? E até mesmo eu confesso para você que quando eu cheguei na equipe, aqui o primeiro clube meu russo em 2009, a gente viu os treinamentos e os primeiros treinamentos também, a gente via, achava que fosse ser fácil, porque realmente, em certo período, você acha que tecnicamente você é muito acima que os outros. Porém, com o tempo, você vai aprendendo que o futebol russo é muito difícil. E por quê? Eu vou citar 2 ou 3 aspectos que realmente as pessoas não conseguem entender. Por exemplo, na Rússia, para você jogar o campeonato russo, não tem ônibus. Você pegou, foi para outra cidade, só se você jogar os grandes de Moscou. Geralmente você se encontra com grandes viagens de até 7 horas para você enfrentar adversários, né? Por exemplo, ano retrasado a gente tinha um time lá de Khabarovsk que você tinha que voar 7 horas e meia. Isso porque a gente, aqui no Zenit e também no UFA, a gente tinha o privilégio de conseguir fretar um avião, porque tem equipes que não têm o privilégio, tem que, por exemplo, sair da onde está e ir para Moscou, e de Moscou são 8 horas e meia até a região. Ou seja, é um campeonato muito cansativo. Você precisa de muitas viagens, precisa de muita estrutura e de muito estar preparado psicologicamente para isso. Ou seja, não é fácil para qualquer pessoa chegar, ter que viajar de avião, todo jogo fora de casa é avião. Claro, se você não é de Moscou, né? Até mesmo de São Petersburgo para Moscou é avião. Outro aspecto que também é complicado se adaptar no começo é o clima, né?
Porque, por exemplo, na verdade, aqui eles falam que o campeonato russo são 2 campeonatos. É o campeonato quando se joga no verão e o campeonato quando se joga no inverno. E a equipe que consegue ter um equilíbrio nesses 2 períodos é a equipe que geralmente é campeã. Por quê? Porque, por exemplo, agora a gente foi jogar contra, não sei se vocês acompanharam a última rodada, e os jogos têm que ser tudo no mesmo horário, no último jogo do campeonato, né? E aconteceu uma situação diferente, porque havia equipes brigando para não cair para a segunda divisão, que era o Ufa, a Arsenal Tula, né, e uma equipe chamada Rotor, ou Volgograd. E o que acontece? Eles tinham que jogar no mesmo horário, porém, o jogo seria entre Ufa, o meu antigo clube, e Arsenal Tula, ele não começou no mesmo horário, por quê? Porque a temperatura estava em 38 graus no campo, ou seja, e aqui é uma lei na Rússia, uma regra, né, que se tiver acima de 35 graus, você tem que esperar a temperatura baixar para iniciar o jogo. Então, para eles foi a situação um pouco incomum, porém que para eles ajudou um pouquinho, porque eles já jogaram sabendo o resultado do outro clube, né, que eles precisavam não perder solo. Mas, porém, é situações que você tem que passar aqui na Rússia, ou seja, todo mundo acha que vai sofrer com frio extremo, mas nessa época você sofre também com calor extremo, né? Muito quente e, claro, também tem a relação do inverno rigoroso, onde os campos geralmente já não têm a mesma qualidade. É um futebol de muita força aqui na Rússia. É um futebol onde você encontra, por exemplo, aqui eles não prezam pelo jogo bonito, né? Por exemplo, as equipes grandes geralmente tentam jogar, como eles dizem assim, comandando o jogo. A maioria das equipes jogam pelo ponto, ou seja, muitas equipes que jogam muito fechadas atrás, onde você tem que procurar buscar espaço, buscar uma oportunidade para fazer o gol, até então para abrir espaços, né? E exatamente por isso, por eles não prezarem por um futebol tão bonito, que muitas vezes você encontra muita dificuldade exatamente para fazer um gol, muitos jogos onde a equipe adversária não ataca, ficam os 11 jogadores dentro da área, então é um futebol que com as suas características muito peculiar e para quem é de fora é difícil entender, é muito difícil entender, tanto é que são poucos treinadores de fora da Rússia que tiveram certo sucesso aqui, né? Geralmente foi aqui no Zenit, né, com um clube com mais estrutura, com mais jogadores de qualidade, que teve os treinadores estrangeiros ser um pouco... Porém, é um futebol muito específico que, se você de dentro não conseguir entender, é difícil para se adaptar. Exatamente por isso também é um aspecto importante aqui no Zenit, porque nos últimos 3 anos com o Sergei Semak, né, o treinador russo que eu trabalho aqui já, a gente trabalha junto praticamente há 5 anos, 3 aqui no Zenit, exatamente por entender essas especificidades esses assuntos específicos, né, do futebol russo, que ele teve sucesso, aprendeu bem, e estamos tendo certo sucesso aí no mundo do jogo, exatamente por aprender e saber como funciona certas coisas aqui no futebol. Não, legal demais, William. Você falou aí da lei dos 35 graus. Se essa lei existisse na Tailândia aqui, não ia ter futebol. Aqui é impressionante. E você citou alguns pontos. O campeonato russo, ele voltou a ser transmitido no Brasil, né? Esse ano a Band está começando a passar alguns jogos e acaba chamando a atenção um pouco mais do pessoal para assistir. E eu e o Vitor também acompanhamos alguns jogos, vimos jogos do Zenit e a gente ficou impressionado também com o nível, porque por a gente não ter o contato tanto igual você vê as outras ligas, você acha que é um jogo muito abaixo, e pelo contrário, a gente viu um jogo de um nível alto, intenso, jogadores de qualidade, e mesmo com todas essas dificuldades de adaptação que você falou que ocorrem por causa de clima, por causa da forma de jogar, o gramado, as viagens, tem aparecido cada vez mais brasileiros aí no futebol russo. O próprio Murilo do Lokomotiv foi um dos destaques agora recente, no Zenit tem o Malcom, o Wendel chegou esse ano. Como que é a adaptação fora do campo para os estrangeiros e principalmente para esses brasileiros, que cada vez a comunidade brasileira no futebol russo tem crescido aí? Realmente você disse que está passando os jogos na Band, geralmente eles passam os jogos bons, né? Por isso que aí a qualidade é um pouquinho melhor. Quando a gente joga realmente, quando joga contra a Lokomotiv, contra o Krasnodar, CSKA, realmente os jogadores começam é um futebol mais aberto, onde se vê mais a qualidade de técnica e, claro, a gente se destaca por ter exatamente essa matéria, esses jogadores mais técnicos.
com relação à adaptação, hoje é fácil, né? Eu acredito que, claro, outra vez, não sei se vocês perceberam, nossos jogadores, não é que a gente não prefira, sabe? Na verdade, a gente prefere, não que a gente coloque isso como obrigatoriedade, né? Mas a gente tem procurado jogadores, já os brasileiros mesmo que a gente contrata, que são jogadores com já uma passagem pela Europa para exatamente facilitar um pouco a adaptação. Por exemplo, a gente trouxe o Malcolm, que já tinha passagem pela França e pela Espanha, trouxemos o Wendel depois de uma passagem por Portugal, e o Douglas, que teve passagens pela Itália e pela Alemanha, né? E os outros estrangeiros também, a gente procura assim, o único que a gente trouxe diretamente da América do Sul foi o Barrios, né? E também antes da gente ter chegado aqui o Barrios, que é colombiano, né, e tinham os argentinos também, que tinham chegado antes da gente, porém agora a gente só tem mais um, que é o Driussi, que jogava no River Plate. Hoje em dia é muito tranquilo, por quê? Porque o clube, falando exatamente pelo Zenit, acredito que os clubes de Moscou, também os clubes grandes daqui, facilitam bastante esse processo. Bastante, por exemplo, nossa comissão, nós temos o treinador que é russo, nós temos 2 preparadores físicos italianos, inclusive eles vão com a Itália agora para Euro. Nós temos outro treinador russo também, porém que ele se formou em Portugal e fala português, italiano perfeitamente, ou seja, nosso fisioterapeuta é espanhol. Então, com relação ao idioma, isso ajuda bastante. Outra vez a gente volta naquele tema que a gente começou, né, nosso bate-papo, que é sobre adaptação e aprender a língua. Ou seja, quando você chega e mesmo não sabendo russo, você tem comunicação e acesso a todas as pessoas do clube, é muito mais fácil. E também o nosso clube sempre dispõe profissionais para ajudarem no extracampo, né, que é, por exemplo, buscar um apartamento, buscar ter motorista para ter ajuda, se locomover na cidade. E o que ajuda também bastante aqui é a cidade, né, que é muito agradável, não sei se vocês conhecem ou já vieram para São Petersburgo, é uma cidade muito, muito boa. Claro que o clima, outra vez, não é tão parecido com o do Brasil ou da Tailândia, porém é uma cidade muito receptiva, que tem bastantes estrangeiros, bastantes lugares para sair, muita coisa para se fazer. Então, claro que isso ajuda bastante a adaptação de todos os estrangeiros, inclusive dos brasileiros, que estão bem felizes aqui. Pelo menos é isso que eles me falam, que estão bem contentes e que não passam por nenhuma dificuldade. Não, maravilha. Eu nunca fui em São Petersburgo, eu já fui em Moscou, mas eu quero muito ir. É uma cidade que todo mundo fala muito bem, muito histórica também, né? Eu gosto bastante. Moscou eu já achei muito legal, uma cidade, pessoal muito aberto, muito receptivo e nos ajuda. Foi bem legal o período que eu passei lá. Você falou dessa questão das cidades, do futebol russo no geral, a gente está falando disso do âmbito mais amplo. Então, você estava aí durante o período da Copa do Mundo, e é sempre um evento que impacta muito, né? Que muda muita coisa. A gente no Brasil viu a Copa do Mundo no Brasil, trouxe muita coisa, surgiu muito debate a partir da Copa. Então, quero te perguntar quais são os impactos e os legados da Copa de 2018 no futebol russo. Olha, realmente a Copa aqui foi um evento fantástico que ajudou muito o futebol russo, até porque se lembrou bem, eu vivi bem o período antes Copa e pós-Copa, né? E as diferenças são várias. Por exemplo, antes da Copa, a Rússia passava por um período onde o futebol estava meio descreditado, porque depois da Euro de 2008, onde eles tiveram um certo sucesso, né, que eles terminaram em terceiro lugar, eles não vinham tendo tantos resultados que eles pudessem se orgulhar. Então, até mesmo um período antes da Copa, eles fizeram alguns amistosos sempre mal criticados, né? E o que aconteceu? Durante a Copa, eles fizeram uma grande Copa, né? Pela primeira vez chegaram até as quartas de finais, passaram pela Espanha, perderam nos pênaltis para a Croácia. Então, as pessoas em geral, elas começaram a acreditar mais no futebol e ver o futebol de uma outra maneira, né? Até porque um evento desse porte realmente contagia as pessoas. Eu, por exemplo, assisti a 3 jogos, se eu não me engano. Se eu me lembro, eu assisti um jogo em Kazan, um jogo em Samara e outro em Moscou. E as cidades viveram uma coisa que eu acho que na Rússia ninguém esperava ou ninguém imaginava que fosse ser dessa maneira. Por exemplo, antes dos jogos, onde eles se reuniam na cidade, era uma coisa incrível. E o legal de ver tudo isso eram que cidades, por exemplo, que antigamente não tinha, bom, por exemplo, na nossa visão, que chegava exatamente para ver os estádios, não tinha tanto tempo para passear, conhecer os lugares, cidades que não tinham nenhuma tradição no futebol,
se comparar com outras, como Moscou ou São Petersburgo, porém que abraçaram as equipes, os estrangeiros, de uma maneira que foi incrível. Eu, por exemplo, estive em Samara no jogo, se eu não me engano, o que eu assisti em Samara foi França e Austrália. Sim, França e Austrália, eu acho. E foi uma coisa incrível, a torcida, as pessoas, a festa, o fanfest que eles organizavam durante a cidade foi uma coisa fantástica e as pessoas gostaram bastante. E falando de estrutura física, né, dos estádios, claro que a mudança foi drástica. Na Rússia agora tem estádios fantásticos, 12 estádios maravilhosos que realmente mudaram totalmente a maneira do povo russo assistir o futebol, né? Geralmente assistia os jogos naqueles estádios da União Soviética bem abatido, né? Diziam eles, bem abatido. E agora tem arenas que são incríveis, por exemplo, como a nossa aqui, que tem o teto retrátil, os estádios de Samara, Kazan, até a última rodada do campeonato a gente foi jogar em Saransk, uma cidade que não tem nem clube de futebol, porém tem um estádio fantástico que foi muito bem feito e onde as pessoas podem usufruir também. Claro que tem o problema depois das cidades que não tem tanta tradição no futebol, se a equipe cai, o estádio fica meio parado, porém, para nós que disputamos a primeira divisão, os clubes grandes, realmente foi uma mudança drástica. A gente, todo lugar que a gente vai, são estádios e estruturas muito bem feitas, até mesmo um estádio que nem, por exemplo, isso ajudou outros clubes também, outras cidades que não participaram do Mundial também, a melhorarem suas estruturas, ou seja, o padrão melhorou muito de estádio, né? Por exemplo, em Ufa mesmo eles fizeram um estádio, que claro que não está no nível dos estádios de Copa, porém é um estádio que é bem melhor do que já tinha. E tem um estádio que nem da Copa participou, foi onde a Espanha fez a preparação em Krasnodar, né? Até porque da mesma região teve o estádio de Sochi. Em Krasnodar tem o Clube Krasnodar, que é um dono lá que fez coisas fantásticas pela cidade, é um estádio maravilhoso, cara, que vocês precisam de ver, é uma coisa incrível quando você entra dentro do estádio, os telões, a maneira que ele foi feito, parece que o cara fez, não um estádio, mas sim ele fez a sala da casa dele, entendeu? Porque é tudo muito bem feito, um estádio muito bonito, e até mesmo o nosso estádio agora, depois da Copa, já teve outras reformas que, não sei se vocês acompanharam o jogo do título que a gente ganhou do Lokomotiv aqui em casa, são a parte de luz e a parte de iluminação, ou seja, o legado é que as pessoas abraçaram mais o futebol. Claro que sempre precisa de resultados, a gente acha que no Brasil tem crítica, mas mesmo com tantos títulos, né, aqui na Rússia também o pessoal critica bastante a seleção, acha que sempre tem que estar entre as cabeças, né, tem que ter resultado, porém é difícil, que é um assunto que depois, mais para frente, a gente pode abordar um pouquinho, mas com relação ao legado, foi maravilhoso, todas as pessoas passaram a gostar mais de futebol, os jogadores são sempre bem recebidos, e o pessoal, em geral, gostou bastante, todo mundo muito feliz, e espero que agora, daqui 3 semanas, mais ou menos, já vai começar a Euro aqui também, e o pessoal já está bastante ansioso esperando, porque imagina que vai ser parecido ou igual com as emoções e com esse período que foi a Copa do Mundo. Ô, William, só te fazer uma perguntinha rápida, mais de curiosidade mesmo, porque eu acho que o nosso ouvinte também vai ter essa curiosidade, porque no Brasil a gente tem um estereótipo do povo russo, de ser um povo mais serião, mais na dele e tudo mais, e a impressão que eu tive quando eu fui em Moscou foi totalmente diferente, eu até esperava mesmo a galera mais sisudona e tal, e você falou da festa antes do jogo, do pessoal interagindo bastante com os estrangeiros, fazendo bastante festa. Existe esse clichê do russo, isso é verdade ou não tem nada a ver? Olha, na verdade é mais um clichê mesmo que você está falando. O que acontece, né? A população russa, em geral, eles falam que, por exemplo, em São Petersburgo, no ano, eles dizem que são 60, no máximo 60 dias de sol. Ou seja, as pessoas, claro que quando você sai todo dia está nublado, está chovendo, está frio, está ventando, está nevando, as pessoas não saem com melhor humor, né, digamos assim. E o que acontece? A Rússia, se não fosse pelo clima, é muito parecido com o Brasil. O jeito das pessoas, a maneira como as pessoas se comportam no trabalho, enfim, são pessoas que estão sempre brincando, sempre fazendo piadas. Porém, ele não é tão aberto de cara como o brasileiro, ou seja,
exatamente esse estereotipo mudou na Copa, porque como a Copa era um período curto, todo mundo já chegou, então todo mundo já estava aberto esperando, e esse é o natural do russo. O que acontece? Por exemplo, se você chega hoje, você não vai encontrar um russo na rua de braço aberto te esperando, como geralmente é no Brasil, entendeu? Porém, depois que o russo te conhece, que ele vira seu amigo, que ele sabe suas origens, é uma pessoa totalmente alegre, feliz, brincalhona, assim como é o povo no Brasil. Porém, esse primeiro contato, às vezes, muda durante a época do ano. Por exemplo, se chegar no verão, durante uma Copa, eles vão estar super felizes. Se você chegar no inverno, durante o frio, aí eles não estão tão felizes, aí eles começam um pouco mais devagar, digamos assim, né? Mas depois já vira seu amigo, tanto é que grandes amizades nossas são russos e pessoas que a gente confia e muito felizes, muito alegres, sempre brincalhona, e por isso que a gente gostou bastante da Rússia e resolveu ficar por aqui. É legal demais, porque se no fim das contas, com um pouquinho mais de tempo, parece com o brasileiro, aí a adaptação já acelera mais ainda e tem tudo para dar certo. Exatamente. William, falando agora da parte um pouco mais do campo, você esteve no UFA, trabalhando lá, e como você falou, era uma equipe recente, uma equipe jovem, tinha pouco tempo, e depois você foi para o Zenit, que é um grande protagonista do futebol russo, né? Uma equipe gigante aí, domina, nos últimos tempos aí, tem dominado o futebol russo. Como foi essa mudança, né, nas diferenças de mentalidade, a diferença de vestiário, até pelas peças serem diferentes, mais peças internacionais, talvez, e até o próprio modelo de jogo, entre estar numa equipe menor e estar numa equipe que tá sempre obrigação é lutar pelo título? Realmente, Rafael, são mentalidades, eu diria, a princípio, diferentes, né? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no UFA já como treinador, é claro que, antes de tudo, o clube, mesmo quando chegou a comissão técnica do SEMAC lá, né? O clube sempre tenta, a primeira coisa de todos é não cair, né? Como eu te disse, os clubes pequenos aqui, eles sempre tentam se manter na primeira divisão. Se as coisas começam a dar certo, se você tem uma certa distância para a zona de rebaixamento, então daí sim você começa a pensar em outras maneiras de jogar. Mas a princípio, o que acontece? Você sempre vai esperar o adversário, porque, como você bem frisou, o material humano é muito diferente, né? Por exemplo, um tema que é delicado aqui na Rússia, exatamente, que acontece sempre, é o limite de estrangeiros, né? Por quê? Porque teve uma época que eles liberaram mais o limite de estrangeiros, foi na época, digamos, na época áurea, né, que onde veio jogadores de qualidade, que foi quando o Zenit começou a abrir a porta, os clubes russos, né, que quando veio a matéria brasileira com Wagner Love no CSKA, Wagner Love, Daniel Carvalho, jogadores que tiveram sucesso, né, Dudu Cearense, que foi na época que o CSKA ganhou a Liga Europa, e logo em seguida, depois o Zenit também ganhou a Liga Europa, que o limite de estrangeiro é um pouco melhor, né? E o que acontece? Por exemplo, quando você trabalha num clube como o UFA, você depende muito dos jogadores estrangeiros. E como você não tem muito dinheiro para contratar, então você muitas vezes arrisca nos jogadores estrangeiros, né? Sempre procura qualidade, porém barato, né? Então não é sempre que você acerta. Então depende muito disso. O que aconteceu? Eu trabalhei com treinadores diferentes. Por exemplo, o primeiro treinador que eu trabalhei no UFA, ele trabalhava de uma maneira onde sempre de uma maneira defensiva, né? Ou seja, ele sempre esperava o adversário, sempre jogando com uma linha de 5 atrás, esperando para sair no contra-ataque. Depois a gente teve uma mudança, que foi um pouco de mudança mais de mentalidade, até porque, como vocês trabalham no futebol, na parte técnica e tática, sabe, né, que isso é mais psicológico, jogar com 3, com 5, com 4, com 2, com 1, não muda nada. O que vale é a mentalidade e a maneira que seus jogadores vão reagir dentro de campo, né? O que aconteceu? A gente manteve essa linha de 5 atrás, digamos, né? Porém, a gente tentava jogar de uma maneira mais agressiva, ou seja, a gente não só ficava esperando, como durante certos... Claro que você não vai jogar em São Petersburgo contra o Zenit e tentar ter 60%, 70% de posse de bola, né? Mas, porém, a gente tentava jogar um pouco mais no campo adversário, como diria de uma maneira mais simples, né? E depois, quando chegou
é que eu trabalhei, esse treinador que eu estou dizendo é o Goncharenko, que ele foi treinador do CSKA e agora ele se transferiu para o Krasnodar, né? Ele trabalhou durante 5 anos no CSKA. E agora, depois, quando chegou o Semak, exatamente no UFA, né? Porque aconteceu, o Semak foi para o UFA, eu trabalhei com ele, depois juntos a gente veio para o Zenit. O que aconteceu? A gente começou a tentar não só jogar mais agressivo, porém com um pouco mais de pensamento no ataque. E esse pensamento não tanto esperando os erros do adversário, porém com certos modelos e objetivos de ataque, né? Com certas funções para os jogadores. E foi um período muito bom lá no UFA, que a gente conseguiu se classificar para a Liga Europa, a gente teve certo sucesso, tanto é que depois o Semak saiu para o Zenit e eu também, né? Mas o que vale mesmo realmente vai muito do psicológico dos jogadores, porque eu não diria que a gente teve várias mudanças no plantel. O que aconteceu foi mais essa mudança de pensamento dos jogadores, né? O que a gente passava durante o treinamento? A gente tentava passar que qualquer clube que tenta ou jogue de uma maneira mais agressiva, geralmente você defende menos. Não, mas isso não significa que a gente vai ter mais bola, entendeu? E o que aconteceu? A gente passava a se sentir, o momento que a gente passava mais confortável, ou seja, a gente não sofria tanto. E quando a gente estava no ataque, a gente tinha mais funções já predeterminadas, onde geralmente a gente passou de um modelo mais, como se diria, porque a gente sempre trabalhava muito a parte defensiva. E depois a gente começou a trabalhar mais a parte ofensiva, ou seja, a gente tinha mais ideias no ataque. Por exemplo, a gente sempre pedia para o nosso, uma função simples que a gente pedia, quando o lateral recebia a bola, por exemplo, a gente jogava no sistema de 3-4-3, por exemplo, sempre tinha uma opção aguda do meio campo, né? Ele sempre tinha que dar a opção para frente. O jogador mais próximo da bola não pedia a bola para trás, sempre se movia para frente. Isso começou a criar espaço, ou seja, parecia que de uma certa maneira a gente estava jogando de uma maneira onde os jogadores só criavam a criatividade dos jogadores, porém era tudo já predeterminado nos treinos, entendeu? Que a gente trabalhava. E o que aconteceu? A gente começou a criar mais, fazer mais gols de maneira diferente, não só ficava esperando a bola parada, não só ficava esperando o contra-ataque, mais um ataque posicional. E isso deu resultado. Porém, não é sempre, até porque para os adversários isso foi uma surpresa também. Eles não esperavam tantos movimentos nossos no ataque. Né? Geralmente eles achavam que a gente fosse esperar atrás e sair no contra-ataque. Isso exatamente foi uma temporada de muito sucesso que a gente teve. O que aconteceu depois? A gente saiu, né, do UFA com certo resultado e viemos para o Zenit. Ou seja, daí é totalmente o oposto. Né? Quando você chega num clube como o Zenit, você tem que trabalhar mais a atmosfera interna do clube. Por exemplo, são muitas estrelas. Tudo que você pedia para os jogadores do UFA fazer, eles fechavam o olho e faziam de todas as maneiras, qualquer coisa, porque não há estrelas, não há ego, não há jogadores que pensam que são melhores que os outros. Geralmente é o que acontece, o maior problema dos clubes grandes. E o que foi principal para a gente? Foi essa adaptação, né? Eu, por exemplo, não tive passagem por clube grande, nem na minha carreira de jogador, e nem na época como treinador. Então, para mim, o que aconteceu? Até mesmo quando eu cheguei aqui, eu precisei de um tempinho, sabe? Porque, por exemplo, há muitas coisas que no clube grande você tem que fechar os olhos. Por exemplo, quando o Semak chegou aqui, era um clube que não participava da Liga dos Campeões já há 4 anos. Tiveram investimentos muito, muito, muito caros em jogadores que não renderam o que era preciso. E o que aconteceu? Havia muita cobrança nesse elenco. Então, claro que a gente chegou à avaliação do elenco, né? Só que a gente não teve a oportunidade de, nesse primeiro ano, fazer o time conforme a gente queria. A gente teve que ir com o que a gente tinha. E esse período é muito difícil, porque daí você tem que jogar simplesmente pelo resultado. O que aconteceu no primeiro ano do UFA também. A gente precisava exatamente do resultado. Não estava tão preocupado com a qualidade do jogo, né? E quando a gente chegou aqui, foi exatamente isso. Esse momento de preparar. A gente preparou bem a equipe. Claro que não foi uma temporada equilibrada, teve altos e baixos, porém a gente conseguiu alcançar o título, né, que foi o primeiro título dos 3 que a gente ganhou, porém foi muito mais difícil, porque a gente não tinha, na verdade a gente conseguiu dar um padrão de jogo um pouquinho do jeito que a gente queria, foi na janela de inverno, quando a gente 3 jogadores que fizeram as mudanças que a gente precisava mais para o nosso estilo de jogo, que foi o Barrios, como eu citei, né, o Barrios que veio do Boca Juniors depois da final da Libertadores. A gente contratou um atacante aqui, Serdar Azmoun, que veio do Rubin Kazan, e trouxemos um zagueiro que estava no Shakhtar Donetsk, que chama Rakitski, que também
durante 10 anos, ganhou 10 campeonatos lá no Shakhtar. E foram, a partir desse momento, quando a gente começou a trazer jogadores, que a gente começou a impor o modelo de jogo, né? Mas aqui, como eu estava explicando, aqui o mais importante quando você trabalha num clube dessa dimensão é saber administrar bem o coletivo, né? Você saber administrar o vestiário, porque há muitas coisas em jogo. Por exemplo, uma coisa que eu admiro muito o Semak, que para mim até hoje é difícil, é, por exemplo, essa maneira de treinar. Eu trabalho de uma maneira que eu cobro muito os jogadores no treino, ou seja, o modelo que a gente, por exemplo, que é pedido nos trabalhos, nos exercícios, eu sempre quero que o jogador faça ao máximo, até mesmo aquecer, né? Cobro bastante. E aqui, quando eu cheguei, claro que eu não poderia gritar com vários, com o Mal, com o Artyom Dzyuba, por eles correrem, né? Então, foi um período mais de adaptação, mais de ter essa intimidade do jogador, e depois, claro, hoje a gente cobra todos, porém, quando você faz essa transição do clube menor para um clube maior, primeiro você tem que ganhar o vestiário, né? Para que os jogadores confiem em você, mas você só ganha o vestiário também ganhando jogos, né? Então, a princípio, foi isso que foi mais importante. O Semak é uma pessoa muito agregadora, sabe? Ele sempre... nosso princípio aqui é sempre de educação. Claro que tem os momentos de mais estresse, onde tem grito, tem tudo, porém a gente tenta trabalhar sempre de uma maneira mais tranquila, sempre não tendo um culpado, sempre a equipe todos juntos, ganha todo mundo, perde todo mundo, e dentro da comissão técnica a gente também sempre busca esse caminho agregador, sem procurar confusões, que foi o que, a princípio, ajudou bastante o Zenit a conseguir os títulos. Realmente bem interessante, pontos importantes que você citou, e eu quero ainda manter nessa escala psicológica, te fazer uma pergunta no seguinte: você falou da mudança de mentalidade no UFA, que é um clube que vinha de uma promoção de divisão, mudou a sua forma de jogar, a sua forma de entender o jogo e ganhando mais confiança para poder jogar. E já no Zenit é o contrário, né? Vocês venceram 3 ligas consecutivas. Aí minha pergunta é como que foi trabalhar o grupo, a questão psicológica, comportamental do grupo, para que mantivesse aquele desejo de vitória. Quem sabe que uma coisa é você ganhar pela primeira vez, outra coisa é você ganhar sendo que você já ganhou antes. Aquele desejo geralmente não é o mesmo, e muitos treinadores falam que isso é muito difícil, manter aquele fogo, aquela chama acesa no jogador. E como que vocês trabalharam isso com o grupo? Olha, Vitor, realmente, né? Até hoje eu aprendo com isso também. Claro que eu não sou um expert, porém, você citou uma coisa muito importante, que o difícil não é chegar em cima, o difícil é se manter, né? E o que aconteceu durante essa janela de inverno, depois que a gente ganhou o primeiro campeonato, claro que a gente entende e sabia que ia ser muito difícil ganhar o segundo, até porque, como todo mundo sabe, né, começou Covid, os problemas, e a gente começou a disputar a Liga dos Campeões, enfim, todos os problemas que eu vou citando para vocês aqui. Porém, a gente acredita no nosso modelo de pensar o futebol e o jogo, até por isso que eu sou muito amigo do Semak, a gente tem o mesmo pensamento, e é por isso que a gente trabalha tantos anos juntos já, é realmente sobre isso, como fazer para se manter no topo, né, que foi o que aconteceu com a gente. A gente tem um modelo que a gente pensa assim, por exemplo, toda janela, a gente tenta fazer duas, três mudanças no elenco, porque a gente vê como essencial uma maneira de manter a chama acesa, ou seja, a motivação dos jogadores. É claro, sempre ter sangue novo, né? Pessoas que também querem ganhar. Esse é um primeiro ponto. E segundo, você disse bem, porque o que aconteceu? A gente estava jogando da maneira que a gente queria, e da maneira que a gente imaginava, ou da maneira que a gente gostaria de jogar. E a gente simplesmente jogou pelo resultado e conseguiu ganhar o título. E claro que o próximo objetivo no outro ano, exatamente, a gente queria ganhar um campeonato, porém a gente queria muito melhorar o nosso jogo, né? E claro, a gente trouxe algumas peças que ajudaram a melhorar o nosso jogo, porém outra vez citando, é o dia a dia do trabalho, né? Você tenta motivar, tenta sempre manter os jogadores, ainda mais que o mais difícil aqui para a Rússia e para o nosso clube é também quando a gente começa a disputar competições europeias, né? Porque geralmente
voltando no problema do elenco, da qualidade, do limite de estrangeiros, né? Porque exatamente depois do primeiro ano que a gente ganhou, houve uma mudança do limite de estrangeiros. Antigamente você poderia ter quantos estrangeiros quisesse na equipe, porém em campo só poderia ter 6, e eles mudaram. Agora na equipe você só pode ter 8 estrangeiros. Se você quiser, você coloca os 8 ao mesmo tempo, porém o que acontece, e o que foi que aconteceu, se 1 ou 2 estrangeiros se machuca, tá fora, então aí você é obrigado a colocar, você não tem uma substituição à altura. E o que acontece? Como os jogos em nível físico, em nível técnico, tático, na Liga dos Campeões são muito maiores do que no Campeonato Russo, então a gente, claro, tentava botar a força máxima lá e sofria um pouquinho no Campeonato Russo, mas o que aconteceu? A gente teve umas mudanças no elenco e procurava, claro, no dia a dia, também manter a motivação dos jogadores, sempre dizendo a importância a dificuldade. Você sente quando a equipe está preparada para ganhar de novo ou não. Ou seja, a gente nunca teve desconfiança. Claro que há momentos onde a equipe cai de rendimento, porém, o trabalho do dia a dia mostrou para a gente que, com essas mudanças que a gente fez no elenco, e mais esse trabalho do dia a dia, o psicológico, sempre conversando, analisando os pontos fortes e fracos, a gente conseguiu administrar bem para ganhar o segundo e agora o terceiro campeonato. William, mantendo essa questão da mentalidade muito ofensiva, que você citou, até que o pensamento seu e do Serguei tem essa semelhança, e é legal até fazer um paralelo com outro esporte, que é o próprio o tênis. Eles falam que os grandes vencedores no tênis, eles se mantêm no plano deles, convicto, apesar da situação tá num momento assim, num momento difícil. E é por isso que eles conseguem vencer a convicção. Então, você conseguiu demonstrar aí que mesmo a equipe vai oscilar, a equipe passa dificuldade, mas a convicção, ela tá ali, que essa é a forma de jogar, essa é a forma que vai deixar a gente mais próximo da vitória. Mas a gente sabe que a parte mais difícil de ser da comissão técnica é que você não entra em campo, né? E aí, como que é esse processo do dia a dia para colocar ali para aqueles jogadores, porque a gente notou nos jogos até o Rakitic, que é um zagueiro com mentalidade extremamente ofensiva, extremamente confiante para avançar no campo, às vezes dá aquele último passe para o gol próprio. Como que é esse processo no dia a dia para passar essa confiança toda para o grupo, ter essa mentalidade ofensiva? Olha, falando do Rakitic, de vez em quando ele arrisca demais, viu? A gente se preocupa um pouco, perde um pouco do balanço defensivo. Porém, a qualidade dele com a bola realmente é incrível. Olha, sinceramente, se ele, na época que ele estava no Shakhtar um pouco mais jovem, eu acredito que ele poderia ter jogado. Se ele tivesse um pouco a mentalidade, como se diria, um pouquinho mais profissional, tenho certeza que ele teria jogado em qualquer clube grande pela qualidade que ele tem. Claro que defensivamente não é ideal, mas a qualidade que ele tem é uma coisa fenomenal. E, claro, você falou como que a gente trabalha no dia a dia, né? Por exemplo, aqui a gente trabalha como se fala, a gente tenta ser última geração, né? Qualquer meio atual, a gente, claro, tem o controle dos atletas fisicamente, questão do GPS, e também a gente tem um analista, né, que nos ajuda bastante também na análise dos jogos. Porém, nessa parte, a gente trabalha de uma maneira bem simples, que é olhando o nosso jogo mesmo. Por exemplo, eu e Semac, a gente, para ter, por exemplo, claro que muitas vezes não tem mais diferença, porque, como eu te disse, a gente pensa sempre da maneira igual, né? A gente sabe os nossos princípios de jogo, o que a gente deve fazer quando a gente está atacando, quando a gente está defendendo, as transições, né, para o ataque e para a defesa. A gente sabe já de cor e salteado o que precisa. E, claro, vai haver erro, vai ter erro, né? A gente vai cometer erro. Porém, são erros que a gente sabe que pode acontecer, porém, a gente não tem um erro de surpresa, por exemplo. A gente tem funções defensivas que muitas vezes as pessoas falam, mas por que você foi para cá sendo que deixou o jogador sozinho? É o que sempre falam também, por exemplo, do Roberto Carlos, lá na época da falta, que ficou amarrando o meião, que ninguém sabia que ele não fazia parte da linha, que ele estava ali para. São coisas que a gente que trabalha com futebol sabe como funciona, porém que as pessoas de fora
não sabe, né? Até mesmo muitas vezes comentarista. Porém, são situações que a gente sabe e que a gente tenta sempre trazer para o jogador a maneira certa de agir. E o que acontece? Por exemplo, ele assiste o jogo com o analista e eu assisto o jogo sozinho. E depois, quando ele terminar a análise do jogo, eu assisto o jogo e a gente vai conversar. Aí a gente começa. Você viu aquele momento lá onde por exemplo, o Rakitic não baixou na linha de 3, não fechou a frente do gol, ou se não, você viu aquele momento onde o lateral estava pronto para fazer o cruzamento e o nosso atacante não foi no primeiro pau. Então, são essas situações que a gente conhece já e a gente sabe. E uma coisa que você falou muito importante, Rafael, que é a questão de acreditar. A gente faz aquilo que a gente acredita. Claro que não é 100% e não é todo jogo e não é todo jogo que a gente vai ganhar de 5-0 fazendo gol sempre da mesma maneira, que a gente... Porém, é uma coisa que a gente acredita e que dá resultado. E por que a gente acredita? Porque toda vez, exatamente, quando a gente vai fazer análise pós-jogo, são coisas que se a gente tivesse feito, ou as coisas que a gente fez, que a gente teve resultado. Ou seja, a gente não imagina uma coisa assim que é impossível de acontecer no jogo e a gente treina. Não, a gente exatamente treina aquilo que é possível acontecer no jogo e que a gente já teve experiência que deu resultado, tanto ofensivamente como defensivamente. Claro que muitas coisas o jogador decide no momento, porém, se a gente falar de uma demanda de porcentagem, se a gente souber o que fazer em 70% das situações do jogo, já diminui os erros para 30%, né? Então, o que acontece? A gente acredita muito no que a gente faz, no que a gente trabalha, nos nossos princípios, na maneira que a gente vê o jogo, e tenta passar para o jogador isso. Por exemplo, essa situação que eu passei para vocês do atacante no primeiro pau. A gente tem uma função de qualquer que seja lateral, um atacante tem que ir no primeiro pau. O que é mais difícil para a gente passar para o jogador entender? Que nem sempre o atacante que for no primeiro pau, ele vai fazer o gol. Isso é o mais difícil para você passar para o jogador. Porém, depois de um tempo, eles começam a entender por quê. Porque você caleja, né? Você vai mostrando, olha aqui, tá vendo aqui? A gente pega jogos do mundo inteiro, de outras ligas, mostra, ó, ele foi no primeiro pau, se ele não faz o gol, abre espaço para o cara de trás fazer o gol, mas tem sempre porque sempre tem aquela do atacante, né? Eu quero fazer o gol, eu vou dar o migué ali, o zagueiro vai achar que eu vou, não. Se ele for e o zagueiro for com ele, já abriu espaço para o outro jogador ganhar em velocidade. Citando um exemplo só do modelo de jogo que a gente utiliza bastante aqui. E essa parte é do dia a dia, porque a gente, além de trabalhar nos treinos, a gente tem os dados físicos e tem os dados específicos de outras equipes mundiais, da análise dos nossos jogos, e é por isso que você citou um assunto bem importante, que é a questão do acreditar. A gente não só acredita, como a gente tenta mostrar para os jogadores de todas as maneiras, não só da nossa equipe, como de equipes adversárias ou de equipe mundial, que ele tem que fazer aquilo, e normalmente a gente tem bastante sucesso nisso, mostrando para eles. Excelente. Realmente deu para ver essa confiança que o processo do dia a dia traz nos jogadores, né? Eu e o Rafael estava conversando sobre os jogos e vendo algumas coisas. Realmente, o zagueiro tem até uma hora que a gente convergiu, né? Que nós dois citamos no mesmo momento. Eu acho que foi o jogo contra o Krasnodar. Vocês estavam perdendo o jogo e ele querendo pôr no pilha na galera para jogar, ele achando passes muito bons, ficou confiante. Aí tem uma hora que ele dá o passo no outro zagueiro e ele vai para frente, como se ele fosse o volante, depois que ele lembra e volta um pouco. Enfim, realmente é uma equipe que tem uma mentalidade ofensiva muito alta. Dentro disso, já entrando também mais, aprofundando mais na forma de jogar, uma das coisas que nós notamos é que é uma equipe muito fluida. Os jogadores de frente, principalmente, eles movimentam muito, eles trocam de posição e isso acaba gerando uma variação de sistemas dentro dos próprios jogos e entre os jogos também. Como que essa variação, esses posicionamentos diferentes, como que isso é construído por vocês no dia a dia? Olha, Vitor, a gente ultimamente, né, quando foi exatamente depois do primeiro ano, a gente, claro, procura buscar jogadores que possam desempenhar outras funções, exatamente porque a gente gosta bastante dessa variação de posições, esse modelo de jogo onde os jogadores podem atuar em outras posições e, claro, durante o jogo mesmo, sem substituição, a gente possa mudar o sistema de jogo, né? O que acontece? A gente conseguiu, através de alguns jogadores que a gente contrataram, por exemplo, até mesmo
o Malcolm nos últimos jogos, o Douglas aqui para nós é o faz tudo, o Douglas Santos, né? Para quem conhece, joga de lateral, ele joga de zagueiro, ele joga de volante, já botamos até ele de ponta nos amistosos, porque é um jogador muito inteligente que tem facilidade, ou seja, quando a gente está explicando, muitas vezes a gente analisa bastante nossos jogos, né? E a gente começa a falar de certa posição do zagueiro, por exemplo, a gente está falando do zagueiro, o atacante está lá viajando na maionese, né? E o Douglas é o tipo de jogador que qualquer função que você desempenhar, ele sabe, ele entende e ele sabe o que tem que fazer, né? E para nós isso é muito importante, porque, por exemplo, a gente muitas vezes tem que atuar contra equipes que jogam muito fechadas, como eu estava te falando. 5-4-1 é o sistema mais comum, muitas vezes, por exemplo, a gente jogou contra até mesmo o Lokomotiv, que também que é uma equipe que estava os últimos jogos teve bastante vitórias, porém eles estavam jogando só no contra-ataque também, então a gente precisa de variedade no ataque. O que acontece? Exatamente quando a gente trouxe também o Wendel, que é um jogador muito versátil, tanto que pode atuar pelas beiradas, pode atuar por dentro, pode atuar flutuando pelo meio. Então, durante o jogo, a gente tem essa variação. O que acontece? A gente trabalha bastante no treinamento, trocando as funções, porém, outra vez, a partir do momento que você troca de função, de posição, a sua função também muda. E é muito importante os jogadores entenderem, a partir do momento que ele troca de posição, a função que ele tem que executar. E exatamente, esses jogadores que têm mais facilidade para fazer isso, ajuda bastante durante o jogo. Por exemplo, eu citei o caso dos nossos estrangeiros, né? E porém a gente tem os russos também. A gente tem um jogador aqui que foi para Euro também, que agora vai, o Kuziev, né? Um jogador russo da seleção, que é muito também inteligente, pode atuar por várias funções, muda várias vezes de posições durante o jogo. Isso facilita para nós, porque a gente muitas vezes estuda bastante o adversário, procura sempre encontrar os pontos fracos, né? E dependendo dos pontos fracos do adversário, a gente define a estratégia para o jogo. E muitas vezes é importante porque o adversário espera a gente de uma maneira, porém a gente, durante o próprio jogo, a gente já muda as funções dos jogadores e começa a buscar outras opções de ataque, que isso é mais também pelos jogadores que a gente tem. A gente não vai mudar jogadores que não entendem outras funções. O que ajuda bastante é realmente a inteligência dos jogadores, que possam atuar em outras funções e fazer e realizar aquelas funções que em outras posições não seria possível. Muito legal, William. Viu, Rafael? Desculpa, muitas vezes eu confundo as palavras porque eu estou muito acostumado a trabalhar em russo, cara. Eu estava até tirando sarro do pessoal aqui. Se eu fosse trabalhar no Brasil, acho que eu nem saberia comandar um treinamento, porque eu não lembro mais as palavras. Muitas vezes, na verdade, no Brasil é jogador versátil, né? Que atua em várias posições. Isso acontece com a gente, cara, que fala o inglês, que é muito mais próximo. Imagina falando em russo. Isso faz parte do processo. Não, e tem uma situação engraçada no Brasil, né? Uns 2 anos atrás a gente sempre se reunia um grupinho, né? E a gente ia treinar, né? Fazia um joguinho de futebol. E claro, a gente antes do futebol, lá como tinha um pessoal mais, a gente ia fazer o aquecimento. E na hora de aquecer, se vou aquecer, eu de repente, cara, nem percebi eu aquecendo os caras e falando tudo em russo para eles. Ficava me olhando assim, sabe? E eu tipo assim, como eu não tava entendendo, sabe? Que eu tava falando em... Aí depois foi, eu não tô na Rússia, cara, eu tô no Brasil, eu tenho que falar em português. Aí eu começava a raciocinar as palavras, sabe? Eu não conseguia, não lembrava mais de nada. O costume é desse jeito. É a prova que você está 100% adaptado. Exatamente. William, você citou o Wendel, que é um jogador que eu já me chamava muita atenção desde a época do Fluminense, no Sporting também. E a gente atentou muito para que os jogadores de meio campo, nesse modelo de jogo de vocês, eles têm que cobrir uma faixa de campo muito grande. Então, eles têm uma demanda física provavelmente muito alta. E eles jogam numa intensidade muito alta, normalmente, também. Isso influencia no perfil de atleta que vocês buscam quando vocês estão observando os jogadores de meio de campo? E também nos treinos, existe algum trabalho mais específico para que eles deem conta de responder no jogo da forma como vocês querem? Olha, Rafael, realmente, quando a gente procura jogadores, contratar jogadores, exatamente também junta o útil ao agradável, né? Porque, como eu estava te explicando, pelo déficit de jogadores russos com tanta qualidade e tanta competitividade, quando a gente busca os estrangeiros, é importante que esse estrangeiro
atue por mais de uma posição, né, para que a gente tenha outras opções. E quando a gente trouxe o Wendel, realmente a gente pensou nessa versatilidade dele, né, de poder atuar em outras funções. Por exemplo, citando só uma situação de jogo, a gente vai jogar contra uma equipe que está muito retraída atrás, né? Aí o que a gente faz? A gente adianta o Wendel porque sabe que o Wendel, até mesmo quando a gente trouxe ele do Sporting, o Wendel é um jogador que erra muito pouco. E não é aquele jogador, por exemplo, que erra pouco jogando de lado, só para a esquerda, para a direita, jogando pra... Não, ele erra pouco jogando frente, fazendo passe em progressividade. Então, era importante a gente ter um jogador. Por exemplo, a gente tem o Barrios, que é um jogador mais defensivo, né? É o jogador da transição defensiva, a gente sempre fala isso. Porque você não espera dele o passe entre linhas, não espera dele um passe que seja agudo, não vai fazer assistência para o gol, porém, naquela na transição, né, quando a equipe adversária vem em velocidade, é um jogador inteligentíssimo, ele se posiciona sempre bem, e claro, a agressividade dele, então, quando você está dizendo sobre a versatilidade do jogador, a gente buscou exatamente, por ter o Barrios, que é um jogador mais defensivo, buscar um outro meio campo que seja um pouquinho mais ofensivo com mais qualidade. E voltando novamente, a gente joga com uma equipe, a gente procura adiantar o Wendel e trazer um outro jogador porque a gente não vai precisar tanto da saída, a gente já vai estar sempre jogando no campo adversário. E o que acontece quando a gente joga contra equipes que pressionam a gente? Aí a gente traz o Wendel um pouquinho mais para trás. Por quê? Porque ele vai melhorar a nossa saída. A gente coloca ele como volante, ou segundo volante, né, atuando, para que a gente tenha mais qualidade na saída de bola. E com relação a treinamento, eu não diria que eles treinam separa. Claro que a gente, principalmente na parte da pré-temporada, a gente separa uns grupos de jogadores e começa a trabalhar esses princípios de jogos por posição, né? Por exemplo, defesa, meio campo e ataque. Mas isso acontece mais na pré-temporada, Rafael, porque exatamente durante o campeonato a gente tem um número grande de jogos e quando está jogando a Liga também dos Campeões, fica muito curto espaço, a gente procura mais exatamente nas análises de vídeo, né? Definir as funções dos jogadores. Claro que a gente faz treinos também não com tanta intensidade, mostrando as funções que a gente quer, porém não diria que a gente tem um treino específico. Lógico que porque geralmente a gente não vai conseguir adicionar nada mais para os jogadores que correm, eles sempre vão correr. O jogador que é mais que tem mais volume vai ser sempre o jogador do volume. O jogador que tem mais velocidade sempre vai ser da velocidade. A gente consegue adicionar ali questão de 2, 3% só, né? Então, na função dele já tem esse volume, né? Então a gente não tem treino separado exatamente para adicionar mais coisas fisicamente. Mas taticamente, sim. A gente, por exemplo, sempre trabalha bastante a linha defensiva, o posicionamento, sempre jogar não olhando o adversário, mas olhando na bola, por exemplo, a cobertura dos volantes, a movimento do zagueiro, dos laterais. Então, aí sim, taticamente sim, mas fisicamente, só durante a pré-temporada mesmo, 2, 3 treinamentos só que a gente faz diferente. Entendi. E realmente o Zenit é um clube que é gostoso de ver jogar, é gostoso de assistir, principalmente para nós que somos treinadores, né? Sempre estamos tentando enxergar algo diferente, algo fuja um pouquinho do padrão, e o Zenit nos dá isso. E o Rafael estavam discutindo dos jogos que a gente assistiu do Zenit, e isso realmente nos chama a nossa atenção. Os jogadores trocam de função, trocam de posição, e o jogo continua fluindo da mesma naturalidade. Você falou do Douglas, você falou do Wendel, e para mim o Malcom realmente salta aos olhos, né, de quem não via o Malcom há muito tempo, acompanha o Malcom mais no Brasil, e hoje ele cumpre diferentes funções, vai para diferentes partes do campo, participa do jogo muito mais, um jogo muito mais efetivo que ele faz aí no Zenit, e isso realmente é muito bom. Por isso, também vocês estão dominando aí o cenário nacional recentemente. Nos últimos anos, o Zenit tem sido talvez o principal clube russo. E acredito que agora o próximo desafio do Zenit seja ser um pouco mais protagonista no cenário europeu. Quais são os obstáculos para atingir essa meta? Como você vê essa questão do Zenit perante o cenário europeu como um todo? Vitor, realmente esse é um objetivo aqui do clube, né, ter uma maior, como é que fala, destaque no cenário europeu. Na verdade, a gente é muito cobrado por isso também, porém, a gente tem todos os argumentos. Por exemplo, o primeiro ano que a gente se classificou para a Liga foi um deslize, né, um detalhe que a gente não passou de grupos, que foi quando a gente perdeu para
o Benfica, fora de casa, né? Mas, porém, a gente teve bastante desfalques de jogadores titulares no jogo que era decisivo, uma falta de sorte também por outro resultado, enfim. E ano passado a gente foi mal, foi muito mal, muito abaixo do que a gente esperava, mas também com os problemas do Covid, os jogos claves que a gente precisava conseguir resultado, a gente teve uma baixa muito grande de jogadores, né, que dificultou bastante a preparação, até mesmo contra o Lazio. Em casa aqui a gente foi bem contra todos, merecíamos ter ganhado todos os jogos, porém falta de sorte, na verdade não é falta de sorte, né, são várias coisas, vários detalhes que atrapalharam um pouquinho. Mas, olha, por que a gente tem tanta dificuldade? Eu volto realmente, novamente, no tema, que é o limite de estrangeiros, né? Porque, citando um exemplo prático e recente, foi exatamente quando a gente jogou contra o Lazio, né? A Lazio jogou contra nós e eles não tinham 4 jogadores titulares, que se eu não me lembro foi o Immobile, eles não tinham o Luiz Alberto e outros 2 jogadores, não me lembro bem. E a gente também não tinha 4 jogadores titulares. Porém, no lugar do Immobile, do Luiz Alberto, entrou, por exemplo, o Milinkovic, entrou o Caicedo, entrou os jogadores que, claro, poderiam não ser da mesma qualidade, porém a diferença era mínima. E os nossos jogadores que não jogou o Malcom, não jogou o Wendel, não jogou o Douglas, entrou praticamente os nossos juniores, entendeu? E esse é o problema que a gente sempre enfrenta aqui, é exatamente essa diferença de qualidade e o nível técnico que define a equipe, por exemplo, o limite de estrangeiros, né? É difícil porque ontem mesmo, hoje mesmo, me encontrei agora há pouco com o Semar, que a gente estava falando, ele deu uma entrevista falando exatamente sobre isso. Por que acontece? A gente não tem a possibilidade de comprar um jogador russo dos adversários ou fazer, por exemplo, como faz o Bayern de Munique, né, que ele compra os melhores alemães das equipes alemãs porque eles têm condições para isso. Por exemplo, financeiramente, para a gente é impossível. Só citando um exemplo aqui, por exemplo, a gente trouxe o Lovren, Dejan Lovren, né, jogador do Liverpool, campeão da Liga dos Campeões, Premier League, jogador de seleção, final de Copa do Mundo, e eu não vou citar valor exato, até porque eu não sei mesmo, mas, se eu não me engano, foi o valor entre 6 e 8 milhões, mais ou menos, Dejan Lovren, né, e há meio ano atrás a gente queria trazer um zagueiro russo, porque é uma posição com bastante problema na Rússia, né, realmente eles não têm zagueiros, a maioria das equipes aqui de ponta, todos os zagueiros são estrangeiros, até mesmo, como você citou, o Murilo e Pablo, que joga no Lokomotiv, e outras equipes também, né? E a gente queria contratar um zagueiro russo. Foi oferecido um jogador que nem na seleção estava, porém era de uma equipe, de um clube adversário nosso aqui, e o valor pedido para ele foi por 15 milhões. Ou seja, você imagina só a diferença de nível e de tudo. A gente trouxe um jogador a nível europeu, de Liga dos Campeões, por 6, 8 milhões, mais ou menos, e para contratar um russo que a gente nem sabe se vai vingar, porém só pelo passaporte a gente teria que pagar 15 milhões. Então isso dificulta bastante. A gente tem que trabalhar na formação de jogadores, porém você sabe que é difícil você formar jogadores a partir do momento que eles não têm concorrência. Se eles tivessem bastante concorrência, eles precisam se destacar para conseguir jogar no clube. Porém, qualquer jogador que se destaca 2, 3 jogos no campeonato russo, você vai perguntar, o preço já triplicou, pedem valores irreais até mesmo para a realidade do Zenit, hein? Que é o maior clube da Rússia, principalmente financeiramente. Então, esse é um problema que a gente sempre enfrenta. Se no cenário nacional aqui a gente ainda consegue superar devido à qualidade dos jogadores nossos que jogam na seleção, e a qualidade dos nossos estrangeiros, porém, na Europa é muito difícil a gente conseguir se equiparar essas equipes, principalmente quando a gente tem perda de um ou outro estrangeiro. Eu citei esses 2 casos porque foi assim, a maneira mais visível e mais fácil de explicar, que foi exatamente o jogo contra o Benfica, onde a gente jogou sem 4 titulares, entraram outros e a gente perdeu de 3-0, né, quando a gente era um jogo que a gente poderia até empatar para classificar. E citando os jogos que foram clave para nós, que foi no final do ano passado, contra o Brugge, né, que a gente perdeu, e contra o Lazio, onde a gente também teve problemas com o Covid, e onde a gente perdeu alguns jogadores titulares, onde a gente não pôde repor esses jogadores à altura e a gente teve bastante dificuldade. Então, eu acredito que esse é o maior problema que a gente enfrenta no momento, manter o nível e a qualidade e conseguir jogadores à altura que sejam
responsáveis, né, e para manter o nível técnico do nosso jogo e do nosso time durante as competições europeias e o Campeonato Russo. É uma questão semelhante com o que acontece na Premier League da Inglaterra, né? O jogador com o passaporte inglês é super valorizado. Às vezes ele não tem a mesma qualidade do estrangeiro, mas mesmo assim, por ele ter o passaporte lá, não ocupa uma vaga de estrangeiro, ele começa a ficar inflacionado e o preço dele fica um absurdo. A conversa, William, excelente, muito, muito boa a conversa. Eu, particularmente, acho que o Vitor também aprendeu demais. Eu gostei demais, assim, conversar com quem está no altíssimo nível igual você é sempre bom para a gente conseguir entender como que funciona, entender o processo de quem está aí dentro mesmo e fala as coisas. Mas agora, pessoal, a gente vai para o The Book is on the Ball. Beleza, pessoal? Então, como a gente já falou, o The Books on the Ball é aquele quadro que a gente deixa aqui alguma dica, alguma sugestão de leitura, uma frase, um filme, e vocês podem aí ir estudando. Lembrando que a gente sempre deixa na descrição do episódio os links ou as frases, tudo que a gente passa para vocês aqui. Hoje, eu vou começar com uma opção caseira para o episódio, que é o canal do YouTube da Russian Premier League. A gente estava pesquisando lá no YouTube e todos os jogos estão lá, os jogos completos. Então, para quem tem o interesse, a curiosidade, a gente estava comentando do próprio Zenit aqui. Se você tem a curiosidade de ir lá, é só pesquisar, os jogos estão lá, tem narração em russo, narração em inglês, você encontra todas as jornadas lá. E se eu não me engano, se você vira membro do canal, você paga um valor e ele se transforma num pay-per-view também. Então, para quem tem o interesse, essa é a minha primeira sugestão, o canal da Russian Premier League. Dá para você ver o Zenit lá, você vê que o que nós três falamos aqui é verdade. A equipe do Zenit está jogando futebol bacana demais. Viu, Rafael? Só Fala. citando também aqui, no nosso canal do Zenit no YouTube, se entrar lá no YouTube, tem um quadro bem legal que ele fala por trás das câmeras, que é o nosso pessoal responsável. É muito interessante porque, ao invés de eles filmarem o jogo, sempre dá um vidinho de uns 15, 20 minutos, eles filmam exatamente a reação dos treinadores no banco, antes do jogo. Então, é bem legal, bem interessante, não precisa Muito entender, só para você ver como que as pessoas reagem. É bem legal também. Fala o pessoal entrar no canal do Zenit no YouTube, que é bem legal. Legal demais. Então já fica aí o canal da Premier League russa e o canal do Zenit também, com mais outra sugestão. E eu vou também indicar um livro que chama Fora de Série, Outliers, do Malcolm Gladwell, que é um livro muito legal para que a gente vê o desenvolvimento do talento. E eu ganhei esse livro do meu orientador de mestrado e ele deixou uma dedicatória nela que eu não esqueço, que ele escreveu assim: não nascemos fora de série, mas temos o poder de nos tornarmos por meio dos nossos esforços. Então, obviamente, todo mundo nasce com uma aptidão, mas depende muito de você e o contexto, o local onde você está, como você aproveita aquilo para você conseguir chegar. E esse livro trata muito disso, muito legal. Vitor, fala para a gente aí qual que é o seu TBB de hoje. Vamos lá, pessoal. Acho que foi uma excelente conversa, um excelente episódio. Eu aprendi muito, tanto na conversa com o William, que é um profissional que está aí trabalhando num nível muito alto, que abriu a conversa, abriu o jogo, a forma dele jogar para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. E tanto como preparando para esse episódio aqui. Então, para o meu The Books on the Ball, eu vou indicar primeiro um livro que o William falou da dificuldade de manter os atletas motivados, manter os atletas vencendo, mesmo depois de ter vencido, se manter no topo, que é o livro Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho. É um livro onde ele debate sobre essas coisas, ele dá a experiência dele, é um treinador multicampeão, um treinador que conseguiu também fazer isso,
chegar no topo e se manter no topo. Então vale a pena, é um bom livro. E 2 indicações para quem quiser acompanhar também o futebol russo e o Zenit. O primeiro é um Twitter que chama Rússia Futebol BR, que é um Twitter que fala sobre o futebol russo em português. Então são brasileiros que acompanham o futebol russo e postam lá sobre o futebol russo para vocês acompanharem também. E o Zenit tem uma página em português que tem todas as matérias, as entrevistas, tudo em português também, então é fácil de vocês acompanharem, vale a pena, que é pt.fc-zenit.ru, é a página do Zenit. Se você colocar Zenit português também no Google, provavelmente você vai achar. William, agora é a sua vez, qual que é o seu The Books on the Ball que você trouxe para a gente? Valeu, Vitor. Valeu, Rafael. Foi muito legal a nossa conversa. Também gostei bastante. E com relação ao livro, vou deixar aqui um livro que ele não é relacionado ao futebol, porém tem trechos e passagem muito sobre de como é a vida. É do Phil Knight, é A Marca da Vitória, né? E vou citar aqui uma que relaciona até bastante com a nossa conversa que a gente teve hoje, que é uma frase que ele citou no livro, que é assim: o trabalho árduo é fundamental. Uma boa equipe é essencial. Cérebros e determinação são inestimáveis, mas a sorte pode definir o resultado. Tenha fé em si mesmo e também tenha fé na fé. Não há fé como os outros definem, a fé como você a define. Fé como se define no seu coração. E interessante aqui que, no meu modo de ver, é muito parecido com o que a gente conversou hoje, é exatamente sobre isso. Você ter fé em você ter fé naquilo que você faz, você acreditar naquilo, não religiosamente, mas ter determinação, ter pessoas rodeadas que te ajudam e acreditar no seu trabalho, acreditar no seu potencial, que as coisas tendem a dar certo. William, muito obrigado pela conversa. A gente agradece a disponibilidade sua para falar com a gente, abrir o jogo, falou a forma como vocês trabalham, sem ficar escondendo o jogo, falou tudo. E, assim, a gente só pode desejar para você mais sucesso aí, porque a gente acompanha daqui e está sempre aí na torcida para que você consiga continuar tendo o mesmo sucesso. Valeu, Rafael, valeu, Vitor, brigadão. Foi um prazer também falar com vocês e acompanha aí, a gente vai se falando. Obrigado, pessoal. Para quem vocês já sabem, acompanha a gente lá no YouTube, no Instagram, no Spotify, manda sua sugestão de convidados. A gente ainda não está falando russo para entrevistar muita gente do futebol de lá, mas manda aí a sua sugestão de convidado que a gente faz o possível para conversar, beleza? Valeu, grande abraço.